ainda sobre economia, também tem boa notícia. O Conselho Nacional da Previdência Social aprovou a redução da taxa máxima de juros cobrada nos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. Isso significa que os juros máximos cobrados nesse tipo de operação cairão para 1,7% e não mais de 2,14%. Nas operações com cartões de crédito, o consignado passará dos atuais 3,06% para 2,62%. O que muda no dia a dia? Como ficam os empréstimos já contratados e os novos? Para responder essas e outras dúvidas, está aqui com a gente no estúdio o advogado especialista em direito previdenciário, Gerson de Souza. Muito bem-vindo. Bem-vindo, doutor. Olá, Andressa. Olá, Cacá. Boa tarde a todos. Bom, olha só, houve até uma questão que quase... Aliás, eu acho que a gente pode até falar que virou até uma questão que beirou um certo entreveiro dentro do governo, porque houve o anúncio, mas daí alguns bancos, inclusive bancos oficiais, eles parecem que não estão aceitando essa nova tabela. Como é que ficou, doutor? Exatamente. O primeiro ponto que nós podemos aqui ressaltar é que aqueles contratos de empréstimos consignados que já haviam sido pactuados antes dessa alteração, eles continuam normalmente, tanto no prazo como também na taxa de juros. Mas, referente a novas operações, a novas contratações, os bancos eles estão recuando no aspecto em que os bancos privados, eles já se posicionaram dizendo que isso não traria uma condição vantajosa de lucro, porque existem gastos operacionais, e os bancos do governo, onde temos Caixa Econômica do Brasil e também o Banco do Brasil, ficaram de analisar para dar um feedback posteriormente. Então, por enquanto, o que está valendo? Nada? Não está valendo essa nova regra? A nova regra, ela já entrou em vigor, onde o teto ele passa para 1,7, não mais 2,14. E o banco que assim efetuar essa operação estará obrigado a obedecer esse teto máximo. A dificuldade é que os bancos estão resistindo em fazer o empréstimo, e é uma opção deles, né? Não é isso? Isso, exatamente. Mas algo que também é muito importante destacarmos aqui. Existe o ranking de juros bancário, onde todas as pessoas, se desejarem, poderão acessar Banco Central do Brasil pelo Google, e lá dentro é possível especificar o tipo de produto. Por exemplo, empréstimo consignado de INSS. Ali você consegue ranquear todos os bancos na ordem do maior para o menor juros. E ali você vê que mesmo antigamente, quando valia 2,14, que era o teto, ali tinha bancos que praticavam sim 2,14, mas também haviam bancos que praticavam 1,9, 1,8 e 1,7. Então por que essa resistência agora? Então cabe nesse momento agora o aposentado ou pensionista do INSS fazer o seguinte: ele pode acessar o Banco Central do Brasil, puxar lá qual é os juros no ranking que os bancos estão praticando. Se eventualmente encontrar algum banco ali ofertando nessa proporção, então este será o banco ideal para que o aposentado pensionista ele possa fazer a operação. Ou seja, todos nós devemos ficar atentos à concorrência deles, né? Quem oferece mais vantagem para o aposentado e pensionista acaba conquistando um novo cliente, de repente, né? É isso que a gente tem que ficar atento. Exatamente. Mas também existem algumas alternativas caso os bancos eles se recusem a fazer a operação. Por exemplo, o que foi afetado foi o consignado de INSS, mas nada se mexeu no consignado para servidor público. Sim. E em nada se mexeu, por enquanto, no empréstimo que consigna também no saldo do FGTS. Certo. Sendo assim, o aposentado ou pensionista que, porventura, se encontrar nessas outras modalidades também, ou, em paralelo, ele exerce algum cargo público, onde poderá pegar o empréstimo consignado para servidor público, ou se ele continua a trabalhar após aposentar, ou após ter a sua aversão por morte concedida. Ali, ele teve novos depósitos de FGTS. Ele poderá, então, até então, aderir a essa modalidade de consignado também no saldo do FGTS. Agora, é possível que, conforme a situação, e se ele encontrar um juro menor, ele consiga renegociar um eventual empréstimo já feito. Isso é possível, né? Quer dizer, eu tenho um empréstimo que foi feito com juro X. Se eu encontrar em outro banco ou naquele mesmo banco, porque isso pode acontecer, ele oferecendo por um juro menor, eu posso procurar esse banco para tentar renegociar em novas condições. Perfeito. Inclusive, essa ferramenta, essa saída técnica, ela se chama portabilidade. Certo. Mas é importante fazer a portabilidade sem saque, porque se for com saque, não vai ser vantajoso. O que é a portabilidade sem saque?
é aquela que, por exemplo, supomos que sejam 100 parcelas de R$500. Um exemplo hipotético. Sim. Quando você já pagou 20 e faltam 80, na portabilidade sem saque, você dá apenas a continuidade, não reseta o prazo e você pode ainda reduzir o valor da parcela, mas é importante que, quando vai fazer a portabilidade, tem que ter segurança, porque a portabilidade é uma espada de 2 gumes, corta para os 2 lados. Então, por exemplo, se o pensionista ou aposentado, ele já tem em vigência um consignado de 2.0, por exemplo, e ele migrar para 1.8 é vantajoso. Certo. Mas se ele migrar para, eventualmente, o banco que pratique 2.14, irá aumentar ao invés de reduzir. Então, o que eu recomendo? Que o pensionista, o aposentado, ele pegue o contrato do empréstimo onde já esteja correndo para ver qual é o juros praticado. Certo. E fazer o comparativo dos juros para onde ele pretende levar o seu consignado. Ok. É porque muitos... E também tem uma outra coisa, né? O senhor disse logo no início da entrevista que você não pode mexer nos juros já contratados, aqueles pactos já firmados antes dessa nova regra. Agora, muitos economistas falam o seguinte, olha, o ideal é você, às vezes, trocar os juros mais caros por juros mais baratos. Tem como renegociar também nesse sentido? Olha, gerente, eu tenho esses juros aqui que eu estou pagando que é mais alto, mas agora a regra é outra. Eu posso, de repente, contratar um novo empréstimo consignado para quitar aquele anterior e aí pagar menos juros? Bem, quando a gente fala sobre produtos bancários, é importante destacar que existem uma cesta muito infinita, muito grande. Exemplo, financiamento de casa, financiamento de carro, seguro, consórcio, e cada produto tem uma regra específica. Quando nós adentramos específico no empréstimo consignado de INSS, a única forma de se alterar é via portabilidade, que é tirando de um banco e jogando para o outro. Certo. Agora, só para a gente terminar, a gente está no encerramento, a gente citou ali o empréstimo via cartão de crédito. Como é que isso funciona? Bem, ele vem no limite da fatura. Ah, tá. Ao invés de ser descontado diretamente no valor da aposentadoria ou da pensão por morte, ele vem no limite da fatura. Ok. Do cartão de crédito. O juro é mais alto do que o consignado, mas é bem mais baixo do que aquele que é normalmente cobrado pelo cartão. É isso, né? Isso, porque o cartão por si só, ele já tem uma taxa de juros um pouco mais elevada do que a via natural. Mais pesada, né? Sim. Bem pesado, inclusive. É isso aí. Uma das maiores do mercado. Pois é, terrível. Obrigada, viu, doutor, pelas informações. Disponha, estamos sempre à disposição.